Vivemos um raro momento de protagonismo do Legislativo. É um processo que começou com orçamento impositivo, evoluiu para a prevalência das teses do Congresso Nacional no Supremo Tribunal Federal e na devolução da palavra final sobre o processo legislativo com avaliação periódica de vetos. Não são ações contra ninguém, são afirmações do Congresso Nacional. Este ativismo é anterior, é um alargamento institucional que aprimora a democracia e aperfeiçoa mecanismos de fiscalização e controle. Demos o pontapé inicial em vários temas, tidos até como tabu: a independência formal do Banco Central, a lei de responsabilidade das estatais para abrir de uma vez só a caixa preta e a prorrogação do tempo da aposentadoria para alcançarmos o melhor em experiência e em economia. A autoridade fiscal independente, a troca do indexador das dívidas estaduais, a convalidação dos incentivos e o mínimo de 30% da Petrobras no pré-sal. Este ativismo não é apenas um desejo unilateral de um dos poderes da República. Os principais atores do país procuraram o Congresso Nacional em busca de saídas para a grave crise que vivemos, para esse momento de perplexidade. Aqui recebemos todos os setores e representação dos trabalhadores. Fizemos reuniões históricas com governadores e prefeitos das capitais. Todo o setor produtivo procurou o Congresso Nacional. Aqui debatemos o sensível tema das terceirizações e também na mudança do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tudo isso sem prejuízo da nossa agenda prioritária, que foi o Pacto Federativo no sentido de atenuar o centralismo fiscal e a reforma política, onde vários itens importantes foram votados dentro do esforço concentrado e conforme compromissos que assumimos com a população e com os líderes. A independência do Congresso Nacional é um caminho sem volta. Cada vez mais a relação entre os poderes, independente de associações eleitorais ou partidárias, será institucional. Este semestre, além do ajuste fiscal do governo, que consumiu boa parte das energias do Congresso, deliberamos e aprovamos mais de 230 proposições. Foram mais de 100 projetos de lei e 6 propostas de emendas constitucionais. No segundo semestre, devemos avançar ainda mais na pauta federativa e na conclusão da reforma política e também na reforma do ICMS. Teremos um semestre difícil, concentrando agendas sensíveis, dificuldade na economia, análise de vetos, CPIs, lei de responsabilidade das estatais, autoridade fiscal e apreensões com os indicadores econômicos. Não diria que será um agosto ou um setembro negro, mas serão meses nebulosos, com certeza, com a concentração de uma agenda muito pesada. Cabe a nós resolvê-la. Tenho uma excelente relação com o presidente da Câmara e, nesse semestre, atuamos conjuntamente a fim de otimizar os resultados do Legislativo. Conseguimos. Um exemplo foi a Lei de Responsabilidade das Estatais, que acho muito importante para a transparência e controle social das empresas públicas. Ele tem sido um bom presidente da Câmara, implementando um ritmo de votações. Acho que a atuação dele, sua independência, colaborou muito para este momento do Congresso Nacional. Os resultados do ajuste são modestos, muito aquém do prometido. No presidencialismo, o Congresso não pode recusar sempre as ferramentas que o chefe de governo diz serem imprescindíveis para fazer face à crise. O dever do Congresso Nacional é colocar alternativas para melhorar a vida das pessoas. Agora, caberá ao Congresso Nacional cobrar resultados. Reitero o que disse em várias oportunidades sobre o ajuste. Ele é insuficiente, tacanho. Até aqui, quem pagou a conta foi o andar de baixo. Esse ajuste sem crescimento econômico é cachorro correndo atrás do rabo. Circular, irracional e não sai do lugar.
é enxugar gelo até ele derreter. É preciso cortar ministérios, cortar cargos comissionados, enxugar a máquina pública, fazer a reforma do Estado e ultrapassar de uma vez por todas essa prática superada da boquinha e do apadrinhamento. O Congresso, majoritariamente, é refratário a aprovar novos tributos ou aumentar impostos. A sociedade já está no seu limite suportável, no limite suportável da sua contribuição com aumento de impostos, tarifaços e inflação e juros. Não vamos concordar com a asfixia da sociedade. Enquanto o governo continuar perdulário e não alterar sua postura diante das cobranças para diminuir gastos. Estamos num momento aterrador de inflação, desemprego e juros acima de 2 dígitos. Uma retração na economia que vai agravar o desemprego. Enfim, o ajuste fiscal está mesmo se revelando como um desajuste social. Por quê? Porque o ajuste é um fim em si mesmo. Ele nem aponta, nem sinaliza, nem indica, nem sugere como e quando o país voltará a crescer. Ele verdadeiramente ameaça as conquistas socioeconômicas obtidas com tanto sacrifício. O Congresso minimizou a perda dos trabalhadores, aposentados e até convocou um pacto pela defesa do emprego que infelizmente foi ignorado. Só depois veio o Plano de Proteção do Emprego, o PPE. Por isso, fiz questão de propor na Lei de Diretrizes Orçamentárias uma meta de desemprego. E mais, a criação de estímulos para as micro e pequenas empresas, que, como você sabe, é quem mais emprega no país e está começando violentamente a desempregar. É triste e nos cabe reverter essa situação, porque vemos que várias portas estão se fechando para o governo. Foi lançado um plano de emprego e as montadoras demitiram ou disseram que não iriam aderir. As medidas são enviadas ao Congresso Nacional e elas saem daqui com mais impacto financeiro. Na opinião pública, a aprovação popular dispensa comentários. Temos uma crise política, uma crise econômica, temos também uma crise de credibilidade, porque o sistema é presidencialista. Não acho que as crises se retroalimentem. Percebo aqui no Congresso Nacional que o insucesso da economia e o desgaste que provocaram acabam contaminando o segmento político. Não tem oráculo para profetizar o desfecho desta crise, muito menos o tempo de sua duração. Mas estamos na escuridão, assistindo a um filme de terror sem fim, e precisamos de uma luz indicando que o horror terá fim. O país pede isso todos os dias. Nós do Congresso Nacional não queremos e nem seremos agentes da instabilidade. Ao contrário, queremos contribuir para proporcionar a tranquilidade e a estabilidade que o país precisa. A disposição do Congresso Nacional é de colaboração. Este sentimento, entretanto, não pode ser confundido com submissão ou omissão do parlamento. Não vamos colaborar para trocar a expectativa do brasileiro, pela decepção ou pela surpresa. Diante das crises, é preciso se reinventar, trabalhar e ter coragem. Negar a realidade é minimizar ou relativizar crises. É um atalho para o insucesso. Vejo com muita naturalidade a pretensão do PMDB. A razão de ser de qualquer agremiação partidária é conquistar o poder pelo voto, em nome das teses e programas que defende. O PMDB não pode, no entanto, sucumbir ao aparelhamento. Não é inteligente fazer isso. Vejo com felicidade
que o PMDB refuta ser coadjuvante e vai em busca do protagonismo. Não somos defensores de soluções marginais que estejam à margem da legalidade. O poder é conquistado nas urnas, no convencimento do eleitor, na credibilidade que passam as propostas e os programas de governo. Legitimidade é um conceito inafastável do poder. Democracia, como forma superior de governo, não se confunde com vassalagem à autoridade. Pelo contrário, é o governo de iguais que passa pelo respeito ao indivíduo e a separação de poderes. O governo deve temer a sociedade, e não o contrário. Não praticamos comportamentos políticos ambíguos, mas também não podemos silenciar diante de erros e de injustiça. Soubemos e saberemos apontá-las quando for o caso. Paciência e perseverança são virtudes capazes de transformar a realidade. Estes são dois atributos inquestionáveis do vice-presidente Michel Temer. O Michel é um homem prudente, da conciliação, do diálogo, que está sendo importante para este momento de instabilidade do país. Digo isso com a isenção de quem já divergiu dele e também já o apoiou. Reitero o que disse desde o primeiro dia da investigação. Todos devem responder às demandas da justiça, particularmente os homens públicos. A diferença está na qualidade das respostas. E as que me cabem responder, as prestarei todas as vezes que a justiça me solicitar, à luz do dia. Em relação a mim, é como um disco arranhado, um ventilador repetitivo, sem nenhum fato novo, sob a alegação de que uma terceira pessoa foi apontada como intermediário, o deputado Aníbal Gomes. Tenho a dizer que eu nunca autorizei, credenciei qualquer pessoa a falar em meu nome, em qualquer lugar. O próprio deputado desmentiu em várias oportunidades. Minhas relações com os diretores e presidentes de empresas públicas nunca ultrapassaram o limite institucional. Então, é aguardar com tranquilidade a investigação e exercer sem prejuízo o contraditório. Nenhuma investigação, todos sabem, irá além dos fatos. A investigação técnica, isenta, vai mostrar que tudo o que venho reiterando desde o primeiro dia é verdadeiro. Não tenho nenhuma relação com o que está sendo investigado. A diversidade é pedagógica, ela reforça a têmpera das pessoas e fortalece o ser humano. No conforto, nunca conhecemos a capacidade do ser humano. Há excessos, claro, houve excessos, claro, como houve em vários episódios, mas o amadurecimento do país irá se encarregar de remover quaisquer impropriedades com o passar do tempo. Pela lei brasileira, a presunção continua sendo a inocência. Não pode se subverter a premissa legal. Se alguém deseja mudar a lei, que proponha essa mudança. Se alguém deseja mudar a lei, que proponha essa mudança. Eu sou presidente do Senado Federal e me comportarei com a isenção que o cargo recomenda. A indicação é uma faculdade da Presidente da República e a sua aprovação ou não, uma prerrogativa dos senadores e das senadoras. Não posso, não tenho como, nem vou predizer o que vai acontecer, nem o que não vai acontecer. Na rumorosa indicação do ministro do Supremo nos jornais, parecia que estávamos em mundos diferentes. As versões eram contraditórias diariamente.
só não disseram que me pautei sempre pela isenção como exige o cargo. Hoje, diria que está mais fácil interpretar a realidade nacional nas feiras, shoppings, ruas, do que nas manchetes dos noticiários. Mas o Senado sempre será o guardião da liberdade de expressão, em qualquer circunstância. É preciso aguardar a manifestação do Tribunal de Contas da União, que, salvo engano, ocorrerá em agosto. Até lá, tudo não passará de especulação, probabilidades, que não são, como todos sabem, bons orientadores. Falo com a tranquilidade de quem, em 2013, interpretou o sentimento difuso das ruas em busca de uma nova agenda para o país, coisa que o Senado fez. Mais de 40 projetos demandados pela sociedade foram aprovados em menos de 20 dias. Acho as manifestações lícitas, legítimas e instrumento pelo qual a sociedade dispõe para cobrar de todos nós. As portas do Senado sempre estiveram e sempre estarão abertas aos sinais da sociedade. Tudo claro, no limite da legalidade, sem interferir no direito de ir e vir dos demais, sem acarretar prejuízo ao patrimônio público, ao patrimônio privado.